Beleza, então bora lá. Mais uma aula, né? A quinta aula. Vamos continuar o projeto que a gente começou nas semanas anteriores, né? Então o nosso projeto, na aula passada a gente fez aqui o cadastro da empresa. Já estou com ele aberto aqui. Nosso cadastro da empresa é esse aqui, né? Então esse cadastro de empresa, a gente criou uma PROC que é executada quando cria o formulário, ele roda essa PROC, e quando a gente destrói o formulário, não, quando a gente fecha o formulário aqui no onClose, no form close, também, né, ela executa aquela PROC lá. Deixa eu pegar aqui. Fica ruim para mim mexer, cara, esse microfone. Mas beleza. Então agora a gente vai criar aqui os demais cadastros aqui, né? Vamos pegar aqui, a gente tem o cadastro de cliente que a gente já criou. No formulário principal, nós fizemos aqui cadastros clientes, já está chamando a tela, né? Ó, já está chamando a tela. E enfim, né? Então aqui ele já chama a tela e a gente vai criar o cadastro de cliente. É lógico que o cadastro de cliente, eu vou seguir uma metodologia aqui, né? Ao invés da gente criar tudo PROC, nós vamos fazer daquela outra forma que eu mostrei para vocês antes. Por quê? Porque vai ser mais rápido. Se a gente fosse fazer em PROC, eu particularmente acredito que fica melhor, assim, principalmente para dar manutenção depois, porque aí se você tiver na sua equipe algumas pessoas que não manjam de, vamos pensar assim, não manjam de Delphi, mas manjam de SQL, às vezes a pessoa consegue entrar aqui no Delphi, analisar onde é a chamada da PROC e verificar um problema na Procedure, né? Ou fazer uma adequação na Procedure. Então tem algumas vantagens, né, quando a gente faz em Procedure. E aí a gente transfere todo o processamento para o banco. Então você tira o peso do processamento da máquina cliente, né, da onde está executando o exe, e transfere esse processamento para o servidor. Então aqui no cadastro de cliente a gente criou duas telinhas, né? A primeira que a gente criou já a tela de pesquisa, e a segunda que é a tela do cadastro de cliente em si, né? Vou pegar aqui, só vou abrir o banco para a gente ver o que nós criamos, né? Tem que abrir o banco aqui. Tá. Então aqui a gente tinha criado, né, um banco chamado Dominando Delphi, e aí a gente tem aqui a tab cliente, né, que ela possui as seguintes colunas: ID, cara, tem nada, né, só o nome, o CPF aqui, o CNPJ. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar como eu expliquei na aula passada, né? Um dataset, né? No nosso caso, como a gente está usando o FD, né? Que é o FireDAC, então eu vou pegar um FD Carry. Então aqui a gente pega o FD Carry. Nessa carry que a gente pode renomear para facilitar aqui o trabalho, né? Tipo QE clientes. E aí a gente pode fazer aquele esquema que eu mostrei anteriormente. A gente pode fazer aqui, ó, um select asterisco from
É TB, né? Tab underline cliente ou clientes. Tab underline cliente where 1 igual a 0, né? Então, só para ele não retornar nada nessa consulta. Opa, deu erro. O que aconteceu? A gente não está conectado, né? Eu vou conectar aqui o nosso componente de conexão para a gente poder testar. Então, voltando aqui no cadastro de cliente, componente agora conectado, vamos testar se ele executa. Where 1 igual a 0. Executar. Opa, eu esqueci de conectar, de vincular, né? Aqui, ó. Eita, tá difícil, hein? Então aqui a gente tem que pegar o componente de conexão aqui, ó. Senão não funciona. Usa Unity dele, né? Use Unity. Banco dados. Pega ele aqui. Agora vai. Então, executa. Beleza. Então lá a gente tem o ID, o nome, o CPF, CNPJ. O que a gente pode fazer aqui? Como eu falei anteriormente, né? Fields Editor. A gente poderia vir aqui. Opa. Add all fields. Seleciono o nome e o CPF aqui. Trago para cá. Organizamos aí como acharmos melhor, né? Vou colocar aqui em cima um label para organizar melhor. Então vamos pegar aqui, ó, um label, txt label. Vamos colocar aqui um transparente. Vamos colocar uma fonte com tamanho maior. E inclusive o ideal seria a gente padronizar aqui, né? Igual a gente fez no cadastro de empresa. Então aqui, ó, a gente poderia até, para facilitar, vou copiar esse aqui, que já está com as configurações que a gente quer, e vou colar aqui, ó. Então aqui, ó, dados do cliente. Tá? Então é um TCX label com os dados aqui com o texto centralizado, que aí se a gente diminuir e aumentar a tela, ele vai sempre se manter no topo e sempre ele vai ficar ajustado no centro. Então aqui a gente tem o nome e o CPF ou CNPJ. Eu vou aumentar a fonte desses caras aqui também, né? Não posso selecionar todos de uma vez, mas se eu selecionar só os do mesmo tipo, eu acho que vai dar certo. Vamos pegar aqui, ó, o estilo, a fonte. Vamos aumentar um pouco o tamanho, né? Vou colocar negrito 14. Ficou bom o tamanho. Aí aqui a gente dá uma aumentada também, ó, no nome, na descrição aqui desses. Vamos pegar aqui, negrito também, 14. Maravilha. Como eu falei, acho que anteriormente, eu não vou focar muito na questão de mudança de cores aqui, até porque se a gente pensar no uso desses estilos que o TCX traz, né, o DevExpress, quando a gente usa aquele componente que a gente colocou aqui no formulário principal, que é o DX Skin Controller. Então, quando a gente está pensando em usar skins, se a gente ficar mudando muito a cor, às vezes na hora que pegar o skin, ele vai alterar a cor por cima. Então, talvez aí seja legal, né, ou ideal a gente manter as cores padrões mesmo, aqui, preto. Se bem que nos labels eu acredito que ele vai pegar a cor do label, mas enfim, né, se você está usando o estilo pelo skin, ele vai acabar ali fazendo algumas alterações de acordo com o que está selecionado lá. Então aqui a gente vai pegar, eu vou escrever direitinho, né? Que nem nome, eu vou escrever com N maiúsculo.
CPF, eu vou colocar CPF barra CNPJ para ele informar o CPF ou o CNPJ. Vamos aumentar aqui este campo, vamos aumentar aqui este campo também. Vou mudar o nome desse cara aqui, né? Tá CX, text, edit e tal. Vou colocar TXT nome. Nesse outro aqui, TXT CPF CNPJ. Cara, alguns recursos que são muito legais. Deixa eu colocar uma barra aqui sem querer. Alguns recursos que são muito legais aqui, né? São os recursos de alinhamento, tá? Eu particularmente uso bastante. Então a gente tem essas opções aqui para alinhar, para ficar tudo alinhado certinho, tá vendo? Se eu quero alinhar embaixo, se eu quero alinhar na lateral, então você seleciona os, tipo assim, esse aqui está desalinhado. Aí eu quero deixar tudo alinhadinho. Eu seleciono eles, né? O que eu peguei primeiro vai ser o que ele vai se basear. E aí eu coloco aqui, ó, Align Left Edges e ele alinha para mim. Fica todos eles certinho. E aí a gente pode seguir aquele padrão aqui de amarrar ele, né, com os anchors no left e no right. Mesma coisa nesse cara aqui, ó, no left e no right. Porque se eu diminuir e aumentar a tela, ele vai, né, os campos ali vão acompanhar para mim. Então, beleza. No cadastro de cliente vão ser esses dados. Aí a gente tem que fazer a possibilidade, né, de um novo registro. Então, um botãozinho novo que está aqui, a gente vai fazer assim, ó. Como eu mostrei na aula passada, a gente vai fazer o seguinte, ó, novo QE, que é a query clients.append. E aí a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, QE, não, desculpa, clicou no append, ele vai inserir um novo registro e eu mando o foco aqui, ó, txt nome.set focos. Então ele vai lá, cliquei no botão novo, abre a tabela em modo de inserção, jogando para o último registro e joga o foco para ele preencher já aqui direto no nome do cliente. A gente poderia criar algumas validações aqui depois, né? Na hora de salvar, por exemplo. Então aqui no salvar, o que a gente poderia fazer? Ó? Verifica se txt nome.text for igual a vazio. Então aqui até a gente poderia colocar um trim, né? Porque se a pessoa der um espaço ali, ele vai ignorar o espaço. Então se o trim txt nome for igual a um espaço vazio, né? Ou seja, ele não preencheu, aí a gente pode mandar uma mensagem, show message, e aqui a gente coloca a mensagem, favor preencha o nome. E como a gente acabou de fazer lá no append, né? A gente pode colocar aqui um txt nome.set focos, que é para jogar o foco de volta no campo. Mesma coisa para o CNPJ, ó, não preencheu o CNPJ. Se ele não preencheu o CNPJ, aí a gente vai fazer o que? Se txt CPF CNPJ for igual a vazio, favor preencha o CPF ou CNPJ. E aí a gente manda o foco aqui no txt CPF CNPJ. Ele vai entrar aqui dentro e vai fazer isso, mas se a gente não sair fora do código, ele vai continuar executando. Então, se eu colocar aqui, ó, um QE clients.post, que é para salvar, o que vai acontecer? Independente de estar errado ou não, ele vai salvar. Então, o que é o ideal a gente fazer aqui, ó? Dar um exit. Porque o exit faz o quê? Ele chegou aqui no exit, ele para de executar esse procedimento aqui, que é o btn salvar. Então, encontrou um exit, parou, ele não executa o que está para baixo aqui, ó.
Encontrou o exit? Não executa o que está para baixo aqui. Beleza? Então, basicamente, feito isso aqui, você já tem aí, né, o cadastro já vai funcionar. Se eu clicar em novo, ele vai dar um append. Se eu clicar em salvar, ele vai gravar. Aí, para ter certeza que salvou, a gente pode colocar aqui um show message. E nesse show message a gente coloca aí a mensagem, tipo cliente gravado com sucesso. Tá? A gente poderia ter feito uma validação aqui de CPF, CNPJ, também, né? Legal fazer. E aí vai. Então até a gente vai fazer. Depois eu vou passar para vocês como cria função. Só que vamos dar uma adiantada aqui no projeto primeiro. Aí a gente vai fazer algumas firulinhas. Então se a gente executar isso aqui agora, a gente já fez o botão incluir e a gente já fez o botão salvar. Clientes, novo. Opa, deu um erro aqui, ó. Ah, tá falando que a tabela tá fechada, né? Então isso aí foi bom, né? Eu esqueci de fazer isso. O que que acontece? Essa query, ela tem que estar aberta para a gente poder manipular os dados, né? Eu não acho legal você deixar todas as tabelas abertas aqui. Então como que a gente pode fazer? Quando criar esse formulário, né? Quando criou o formulário, a gente vai usar os dados que estão nessa query. Então, no evento create, a gente pode fazer aqui, ó, um QE clientes.open. Por que eu estou fazendo aqui um ponto open direto? Não preciso passar a consulta, porque eu já pus a consulta aqui, né? Aqui ele já está, se a gente olhar aqui, ele já ficou com essa consulta aqui, ó, que não traz nenhum registro. Então ele já vai vir por padrão com essa consulta. E aí eu só dou um open executando aquela consulta ali. E aí vamos lá testar de novo, né? Clientes, novo. Ó, já mandou o foco ali no nome, né? Ó. André, CPF. Salvar. Ó, cliente gravado com sucesso. Então ele já está, né, fazendo a gravação aí dos dados. Bom, vamos dar uma incrementada nesse cadastro até para a gente se basear nele para os próximos, né? Então a gente fez aqui, ó, novo, salvar e remover. Vamos criar aqui, vamos só já aproveitar e fazer o botão remover. Então aqui no remover, o que que nós temos que fazer? Primeiro eu vou verificar se existe um registro selecionado. Então vou ver aqui, ó, ele está nulo. Se o ID for nulo, a gente mostra uma mensagem aqui, ó. Porque não tem nenhum cliente, não tem nenhum registro ali selecionado, né? E aí eu dou um exit aqui também, para ele não continuar executando o código. Se tiver algum registro selecionado, seria o ideal a gente perguntar, né? Aí a gente vai usar um if show message dialog. Como que é mesmo? Message dialog. Aqui a gente vai colocar deseja realmente isso remover o cliente selecionado. Isto
Então aqui o próximo parâmetro. Vamos ver qual que é o próximo. String. O tipo, né, dos botões. Eu não vou lembrar de cabeça, vou olhar aqui que a gente já fez no botão sair. Deixa eu ver aqui no botão sair. Então aqui a gente vai usar, ó, a mensagem. Basicamente é a mesma coisa aqui, ó. Vírgula. Opa. Então, se ele clicar em Yes, é porque ele quer apagar mesmo. Então, se ele colocou... Deixa eu abrir um pouco aqui meu campo de visão, que está ruim para mim enxergar o que está acontecendo. Cliente selecionado. Se ele clicou em sim, que o clientes.delete. A gente pode colocar uma mensagem, né? Tipo, show message, cliente removido com sucesso. Tá, então o que a gente fez aqui, ó? Primeiro, vamos verificar se tem um cliente selecionado. Se não tiver, né, se ele for nulo, opa, aqui eu tenho que tirar esse not daqui, né? Se o ID for nulo, né, ou seja, is null, está nulo, eu mando essa mensagem. Se não, eu mando uma pergunta. Deseja realmente excluir? Se ele colocar sim, aí a gente apaga e mostra uma mensagem falando que ele foi removido. Vamos testar? Opa, temos alguma coisa errada. Mensagem dialog. Bababá, vamos conferir com a do principal aqui. Um application aqui, ó. Application. Ah, eu usei o message box, não o message dialog. Então vamos lá. 2 erros. Application. Aqui tá certo. Ué, tio, tá pegando aqui, bebê. Vamos comparar isso aqui. Vamos comparar. O pai fez errado aqui. Opa. Ó, não tem nada errado. Opa, faltou um parâmetro aqui, né? Que é o que vai sair na descrição aqui. Tipo, vamos passar aqui, ó. Remover cliente. Acho que foi esse aqui o problema. Faltou passar um parâmetro. Então vamos ver o que virou, ó. Se eu pegar aqui cadastro cliente, não tem nenhum selecionado. Vamos ver o que vai fazer. Ó, nenhum cliente selecionado. Vou criar um novo. André 2. Salvar. Cliente salvo. Ó, quando eu salvei, esse cliente ele ficou selecionado, né? Ele é o cliente que está no registro atual. Então, se eu clicar em remover agora, eu tô com um registro no pente aqui, né? Eu tô com um registro selecionado. Se eu clicar em remover, ó, deseja remover o cliente selecionado? Se eu colocar não, não vai fazer nada. Se eu clicar em sim, cliente removido com sucesso. Só vou falar de novo aqui, vou mostrar novamente, ó. Vou cadastrar uma coisa aqui. E aí vamos entender uma parte aqui do código, ó. Salvei, beleza.
Quando eu clico em remover, aquele código que eu coloquei aqui, ó, só para a gente... Então aqui, ó, message box. Deseja realmente remover do cliente é a pergunta que ele vai mostrar. Este remover cliente é este textinho aqui, ó, que aparece aqui na barra de títulos, tá vendo? Remover cliente. E aí aqui embaixo, deseja remover o cliente selecionado? Põe o sim, cliente removido com sucesso. Já removeu do banco. Tá? Então basicamente aí, ó, o novo, salvar e o remover. Uma coisa que pode acontecer é que durante o cadastro, né, você vai começar a fazer o cadastro, você pode querer desistir. Então vamos supor que eu comecei a cadastrar, mas eu não vou conseguir terminar. Então a gente pode incluir aqui mais um botãozinho, que seria o cancelar. Eu vou copiar o remover aqui. E aí é legal, quando eu copio, ele copia o evento, tá vendo? Então se eu executar esse botão remover, ele vai executar o mesmo código que está nesse. Então eu tenho que vir aqui no evento e remover. Cara, isso aqui é importantíssimo vocês saberem. Porque aí quando eu abrir um código novo, ele não vai ficar vinculado a um evento antigo. Porque eu posso clicar nesse botão e falar assim, eu quero que esse botão execute a mesma coisa que um outro botão. Aí você vem aqui no evento e seleciona qual você quer. Só que não é o que a gente quer. Então eu vou vir aqui, ó. Vou colocar vamos colocar cancelar, né? Cancelar. Ou desistir ou cancelar. Aí vamos mudar o ícone também. Que vocês já aprenderam a mudar o ícone, né? Aqui, ó, options image, glyph. Vamos pesquisar um glyph aqui que seria legal para abandonar, 32 por 32 que é um tamanho melhorzinho. E aí um desistir aqui, um ícone para desistir. Tipo, sei lá, qualquer coisa, né? Desfazer. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó, esse aqui. Seria um desfazer. Então, cancelar. E aí no botão cancelar eu vou chamar ele aqui. Vamos batizar ele aqui, ó. Com um name. btn cancelar. btn cancelar. Show. E aí a gente vai fazer aqui a opção de cancelar. Abro ele. Vamos verificar se existe um registro, né? Na verdade, aqui a gente vai fazer melhor. Tem como a gente verificar se uma query ela está em modo de inserção ou edição no Delphi. E aí eu vou só pegar aqui como que para mim não errar, mas vai ser isso aqui, ó, QE clientes ponto state. Se eu não conseguir aqui, eu vou pesquisar ali, mas vai ser isso aqui, ó, state in. Aí aqui vai ser ds insert vírgula ds edit. É isso aqui. Cara, não vou precisar pesquisar não. Vai ser isso aqui. Então, se esta query aqui, essa query clientes, se ela estiver em modo de edição, isso aqui é um array, tá vendo? né? Se ele estiver nessa lista, ds insert ou ds edit, ou seja, em modo de inserção ou em modo de edição, o que a gente vai fazer? Vou mandar uma pergunta, que aí fica fácil, né? A gente já tem aqui, ó, um application, blá blá blá. Vou perguntar, ó, o que a gente vai perguntar? Se ele estiver inserindo ou editando, eu vou perguntar assim, ó, deseja cancelar esta operação? Então, beleza, eu mando a pergunta para o usuário. Deseja cancelar esta operação? Aí aqui é cancelar edição.
Se ele colocar sim, a gente vai fazer isso aqui, ó, QE clientes.cancel, e aí a gente pode mandar uma mensagem, ó, alterações canceladas, tá? Então o que a gente fez, ó, verificamos, essa query, ela tá em modo de inserção ou edição? Tá. Então se ela tiver, ele vai mandar essa mensagem que vai prosseguir. Se ela não está em modo de inserção ou edição, não tem nada para cancelar, né? Aí não preciso cancelar nada. Enfim, é isso. Então aí a gente fez um novo, precisa do novo, salvar, remover e cancelar. Só que aqui a gente tem um problema. Vamos pensar assim, tem sentido eu clicar em salvar se eu não estou em um novo registro? Não, não tem. Então, o que seria ideal? A gente manipular esses botões. Acabei de lembrar mais um item, né? E se eu quiser editar, vamos colocar aqui um novo. Depois do novo, eu vou adicionar mais um botãozinho aqui, ó. Vamos criar mais um, ó. Editar. Para a gente seguir o mesmo padrão, eu vou afastar esse botãozinho aqui. Vamos afastar esse aqui. Esse aqui eu vou mudar o caption dele para editar. E aí a gente muda aqui, ó, não pode esquecer, né? Deslimpa o evento dele. Vamos lá no nome. Também não esquecer de mudar o nome, né? btn editar. Aí a gente vai pegar aqui o ícone dele e mudar para um edit. Edit. Pode ser esse aqui, né? Tudo a ver com editar. É esse aqui. Editar. Então no editar, o que a gente vai fazer? Cara, o editar. Para mim editar, eu preciso verificar. Mesma coisa, né? QE clients.field. Vamos pegar aqui se tem ID ali selecionado, né? ID.isNull. Se tiver nulo, não tem nada para editar. Aí eu vou colocar aqui, ó. Show message. Nenhum registro selecionado para ser editado. E aí eu dou um exit. Lindo. Beleza. Se ele não caiu aqui dentro, né, e saiu fora, aí eu preciso colocar em edit. Então eu vou colocar aqui o clientes .edit. Coloquei em modo de edição e mando o foco lá no txt nome .set focos. Mando ele lá pro txt nome para poder editar. E coloco então, neste caso, em modo de edição. Beleza, aí a gente criou lá os botões, ó, novo para criar um novo registro, editar para editar um registro já selecionado, salvar para salvar o registro se ele tiver em modo de inserção ou edição, remover para remover um registro já existente e cancelar para abandonar um registro que esteja em andamento, né? Ou que você esteja alterando ou que você esteja inserindo. Tá, o que é uma pegada inteligente aqui? Se eu não tenho nenhum registro aqui para editar, nem para salvar, nem para remover e nem para cancelar, esses botões devem vir todos desativados, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou desativar eles, ó. Tem aqui a opçãozinha Enable, desativei. Então vai ficar tudo apagado, não dá para clicar. Mas quando eu clicar em novo, eu vou pegar e vou sair habilitando todos esses. Mas só que a gente vai ter que fazer isso. Mas e quando clicar em editar? Quando clicar em editar, tem que habilitar o botão salvar e tem que habilitar o botão cancelar. Então o que a gente pode fazer? Ó? Eu posso criar uma procedure. Então eu vou vir aqui em cima, vou criar um procedimento meu, vou chamar ele aqui, ó, procedure habilita
desabilita botões. Então essa procedure ela vai fazer o que, ó? Vou criar ela, né? Para criar uma procedure, ó, eu defini o nome dela aqui. Com o cursor na frente dela, você segura Ctrl Shift e aperta a tecla C, ele cria o escopo dela aqui para você, ó. Você não precisa vir aqui digitar. Se você quiser digitar, boa sorte, pode fazer também. Mas se vocês pressionarem a tecla Ctrl Shift C, ele cria. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Bom, quando ele clicar no botão novo, eu vou habilitar o editar. Não, o editar não precisa. Eu vou habilitar o salvar e o cancelar. Então, vamos pegar aqui, ó. btn novo ponto enable recebe not. Por quê? Esse aqui eu vou desativar. btn novo ponto enable. Então, tipo assim, eu estou negando aqui, né? Se ele estava ativo, eu vou desativar esse botão. Beleza, cliquei no novo. Eu vou desativar ele mesmo. O editar, se o editar estiver inativo, então vamos pegar aqui, ó, btn editar ponto enable vai receber not btn editar, vou inverter o que está no editar, ponto enable. Vamos ver se vai rolar desse jeito, ó. Beleza. O salvar também eu vou querer quando clicar em novo, eu vou lá desativo, não, o editar eu vou manter ele inativo. Então, peraí, vamos mudar aqui. Eu vou ter que passar um parâmetro. A gente podia ter feito em botão por botão, que eu acho que ia ficar mais elegante. Mas como eu queria ensinar vocês a criar uma procedure, eu vou criar aqui, ó. Nessa procedure, eu vou criar um parâmetro que eu vou chamar de botão ação do tipo inteiro. E aí a gente... Opa, aí não, né? Tipo int. E aí eu tenho que fazer isso aqui lá no escopo desse procedimento também, tá? Então aqui, ó. Opa. Ó, tem que ficar igualzinho. O tipo inteiro. Integer. Beleza, então se a ação, vamos ver, se ele clicou no botão if, botão ação for igual a 1, então eu vou chamar de 1 o botão novo. Então se ele clicou no botão novo, o editar que estava desativado vai continuar ativado, vai continuar desativado. Então eu não vou mexer com ele. Estava desativado, ou melhor, eu vou mexer com ele sim, eu vou mandar ele desativar para garantir. Recebe falso. Aí a gente tem aqui o salvar, eu preciso ativar. Então o btn salvar eu vou mandar um verdadeiro para ele ativar. Rapaz, tá difícil, hein? É aqui para não complicar a cabecinha de vocês, né? Se eu cliquei nesse botão, ao invés de colocar aqui, inverter, a gente pode colocar aqui assim, ó. Vai receber falso. Pronto, ficou mais bonito, ficou mais fácil. Que mais? Depois, o remover, se ele está inserindo, ele clicou em novo para inserir, o remover eu vou desativar. Então, remover btn remover ponto enable recebe falso, não vai estar habilitado.
E eu vou pegar o btn cancelar ponto enable. E esse aqui eu vou falar assim, ó, você vai ficar verdadeiro porque eu vou poder ou salvar ou também vou poder cancelar. Tá. Se o botão clicado for igual a 2, que vai ser o botão edit, cara, vai ser quase igual aqui, né? Então, se eu cliquei no editar, também vou desativar o editar, também vou desativar o novo, também vou ativar o salvar, vou desativar o remover, vou ativar o cancelar. Beleza. Então tá pronto. Os dois são iguais, né? Como eles são iguais, aqui a gente poderia colocar até um que acho que rola se a gente colocar assim, in 1,2. Se for 1 ou 2, ele vai fazer isso. Se for 3, aí mudou, né? Então, se for 3, clicou no botão salvar. Então, a gente tem que desativar o salvar, que vai estar ativo, reativar o novo, reativar o editar, porque aí ele vai poder editar o registro, né? Eu salvei, aí ele pode editar ou ele vai poder incluir outro. Vou ativar o remover, porque ele também vai poder remover. Então esse aqui vai ficar verdadeiro. E o cancelar vai ficar falso, porque eu não vou ter nenhum registro em modo de inserção ou edição. Então se a gente clicar no botão inserir, né, no novo ou no editar, beleza. Se a gente clicar no botão salvar, beleza também. E aí se eu clicar no botão remover, se eu clicar no botão remover, ele não vai precisar fazer nada, né? Porque ele foi lá, removeu, não vai mudar nada, né? Se o botão remover estiver ativo, eu clico em remover porque tem registro ativo ali. Removeu, eu não preciso ativar nem desativar ninguém, eu vou manter do jeito que está. Então eu não preciso programar nada no botão remover. E o cancelar, que seria basicamente igual o salvar, né? Então acho que a gente pode fazer isso aqui, ó. Podia ter feito inclusive do jeito que eu falei lá, que eu acho que ia ter ficado até mais fácil. Mas enfim, se for o botão, eu vou chamar o botão 3 aqui, o 4, né? Mas aí o 3 eu sei que vai ser o salvar e o 4 vai ser o cancelar. E o remover eu não coloquei na lista. Até a gente pode inverter aqui a ordem, ó. Eu vou pegar o cancelar e colocar aqui e o remover aqui. Eu acho que a ordem mais, sei lá, ficaria até mais bonita aqui, ó, o salvar depois do cancelar, porque aí se o cara, né, vamos deixar assim. Pronto, então ficou novo, editar, cancelar, se você quiser cancelar, salvar e remover. Então, no botão novo, se eu clicar em novo, antes de jogar o foco, eu vou chamar a nossa procedure ali, ó, habilita e desabilita botões, e eu vou passar um parâmetro para ela. Nesse caso aqui é o parâmetro 1. Não precisava nem ter feito tudo isso, né? Porque nem precisa do parâmetro 1 e do 2, porque o 1 e o 2 aqui são iguais, né? Então, se for o 2, vou pôr em modo de edição e poderia passar o parâmetro 1, mesma coisa, mas eu vou passar o 2. Enfim, foi mal pensado, mas vai funcionar. Tá aqui o cancelar. Se ele for cancelou, aí a gente chama aqui, ó, depois de cancelar, o 3. E se ele salvar, a gente vem aqui no salvar e depois que ele salvou, cadê o salvar aqui? Post. Aí a gente manda aqui o 4. Então vamos ver. Se for 1 ou 2, faz isso aqui. Se for 3 ou 4, faz isso aqui. Não precisava realmente disso tudo. Podia ser só o 1 e o 2, né? Os parâmetros que a gente ia passar. Vamos só ver como ficou?
Vamos lá. Aqui. Cadastro clientes. Ó, não consigo cancelar, não consigo fazer nada. Novo. Veio aqui para criar um novo. Cancelar. Deseja cancelar essa operação? Sim. Alterações canceladas. Já voltou aqui, ó, habilitou o novo. Opa. Eu não sei se era interessante esse editar, né? Mas, enfim. Novo. Bababá. Porque se eu tiver editando, aí eu preciso, se eu cancelar, né, dar a permissão de editar. Então, acho que talvez seja a melhor opção. Ó, gravou, né? Ok, gravou, habilitou para mim, ó, eu posso editar esse registro, eu posso remover. Então, vou editar. Alterei o registro. Salva, salvou, ó, os dados já estão salvos aqui. E aí a gente pode editar, pode criar um novo, pode remover o existente. Beleza? Se eu clicar em editar, eu posso cancelar. Desejo cancelar? Sim. Ok. Cancelou e ele permite que eu edite novamente e ou crie um novo. Beleza? Então isso aí é para vocês terem uma base. Dá para aperfeiçoar muito, dá para fazer uns controles melhores, né? Ainda dá para melhorar bastante essas opções de controles de botões, para ficar com essa navegação mais garantida possível e que evite problemas. Aí a gente tem que fazer agora esta pesquisa. Então vamos lá. Essa pesquisa, como é que eu pensei, né, para facilitar? Aqui a gente tem dois campos, eu acredito que a gente vai trabalhar só com aqui a pesquisa por nome. Então, para a gente fazer essa pesquisa, nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá no código. Vamos ver a nossa pesquisa, aqui na aba pesquisa. E aí, primeira coisa que a gente vai fazer, esta grid, que está escrito aqui o nome dela, né, CXGrid1, eu vou vir aqui e eu vou mexer em algumas configurações dela, né? Aqui ela tem essa opção para você arrastar uma coluna aqui no header. Ou melhor, não vou mexer não. Vamos do jeito mais fácil. Eu tenho uma query e eu tenho um data source. Esta grid aqui, eu posso linkar ela com esta query e esse data source. Como eu faço isso? A grid do CX ela tem 3 níveis. Este nível cor de laranja aqui, ó, ela possui as manipulações aqui de data, né? Ó. Se você vai permitir inserir registro, deletar registro, editar registro direto nela, e a gente vai ter que mexer nisso. Ela tem algumas opções de navegação, tem como inserir botão, então enfim, ela tem uma infinidade de coisas. O que eu acho muito legal na grid, né, é que, por exemplo, embora ela tenha aqui a opção para você vincular um data source, data controller, data source, você vem aqui e seleciona o data source. Esse data source é o data source que está conectado com esta query aqui. Beleza? Tá. Eu posso fazer isso dessa forma. Eu clico aqui e vou lá na opção Data Controller, seleciono ele. Ou então eu posso clicar com o botão direito nela. Venho nesta opção Link to. Se eu tiver vários data sources nesse formulário, ele vai mostrar todos que eu tenho aqui para mim. Então eu vou mudar o nome dele aqui para DS, de Data Source, cliente. Então renomeei ele. Se eu clicar com o botão direito, ó, Link to DS cliente, se eu clicar aqui e se eu vier aqui em Controller e Data Source e selecionar ele aqui, é a mesma coisa. Então eu vou clicar com o botão direito, Link to DS. Aí se eu clicar aqui e vier aqui, ó, ele já mostrou aqui para mim que está selecionado, linkou. Aí como vocês podem ver, ele já até trouxe as colunas para a gente, né? E o que a gente pode fazer? Se eu der 2 cliques em cima dessa grid, eu consigo ver as colunas da grid criadas e eu consigo alterar esses dados. Então, por exemplo, ó, eu não quero exibir o ID. Eu venho aqui e deleto, já sumiu. O nome, o que eu quero fazer com o nome? Eu quero pegar o caption dele e colocar nome com N maiúsculo. O CPF e o CNPJ, o que eu quero fazer? Eu quero colocar CPF/CNPJ ali no caption. Que aí vai ficar, né, um pouquinho mais legal. E aí você tem a opção aqui para colocar um header glyph, que é um íconezinho, né, que aí teria que ser um íconezinho melhor, mas tipo assim,
Vamos pensar aqui no nome. User. Tipo aqui, eu vou pegar aqui um bonequinho, né? Eu coloquei no CPF, eu acho. Ah lá. Vou mudar esse ícone. Esse header glyph aqui eu vou mudar para esse chavinho aqui que é o CNPJ. CPF e CNPJ. E aqui no nome eu vou colocar esse header glyph. Aí sim eu vou colocar o nome aqui. Eu vou colocar os bonequinhos. Eu vou colocar esse bonequinho aqui, ó, vermelho. Então você consegue colocar um ícone aqui, né, na grid. Na grid comum, pelo menos até onde eu usava, não tinha como fazer isso. Eu acredito que até hoje não tem, né? Você teria que programar, né, alterar a grid padrão para conseguir fazer isso. Nessa aqui já vem por padrão. E feito isso aqui, cara, já está linkado. Já está linkado com aquele data source, que por sua vez está linkado com aquele dataset. E já traria os dados, né? Aqui, se eu tiver cadastros. Enfim, essa grid já está conectada direto com o resultado dessa query. Então, se eu quiser exibir dados nessa grid, basta eu carregar dados nessa query. Então, olha só que interessante. Nós criamos aqui um TCX Button Edit, né? E colocamos um botãozinho nele. Esse botão do TCX Button Edit, ele tem um evento aqui que é aqui em Properties, On Button Click. E aí eu posso vir aqui e programar para quando clicar nesse botão disparar alguma ação. Vamos testar? Opa, vamos colocar aqui assim, ó, Show Message. Aqui vai efetuar a pesquisa. Então vamos testar isso? Aqui. Cadastros, clientes. Cliquei aqui. Ó, aqui vai efetuar a pesquisa. Então o que eu quero fazer? Ó, pegar o dado que foi digitado aqui. Quando clicar em pesquisar, eu quero carregar nessa grid aqui. Maravilha, não vai ser difícil fazer isso. Se eu já sei que quando eu clico aqui ele faz isso, eu vou pegar aqui, ó, a QE clientes, vou dar um close nela para fechar essa tabela. Vou abrir, vou dar uma limpada no que tiver nela, né? SQL.clear, como a gente está lá com aquele where 1 igual a 0, né, para não trazer nada. Aí eu vou mandar aqui um QE clientes, QE clientes ponto SQL.add, e aqui a gente vai fazer assim, ó, select. A gente pode colocar aqui asterisco, né, para exibir todas as colunas. From tab underline cliente, onde o nome like, e aí a gente coloca assim, ó. Como é que a gente quer fazer essa pesquisa? Porcentagem like. E vou passar um parâmetro aqui, ó. P pesquisa, esse P de parâmetro. E aí nessa P pesquisa vai ser esse parâmetro aqui, ó. QE clientes ponto param by name. Vou chamar este cara aqui de P pesquisa, que é o nome que eu dei para o parâmetro, né? P pesquisa ponto as string, que vai receber o que tiver nesse campo. txt pesquisa, txt pesquisa ponto text. E aí a gente coloca só aqui, né? Eu vou concatenar. Meu Deus. Eu vou concatenar aqui, ó, porcentagem. Aí é lógico que eu acredito que todos vocês já saibam, né, para que serve essa porcentagem, mas eu vou falar de qualquer forma. Então, quando a gente vai fazer uma consulta aqui no banco, né, se eu tiver vários clientes cadastrados, então vamos pensar assim, ó. From tab underline clientes, cliente, né?
Então aqui eu vou lá no banco de dados, eu vou executar essa consulta. Então eu tenho 2 clientes cadastrados. Aí lá a gente colocou like. E aí ele vai colocar assim uma string tipo porcentagem. O que eu pesquisei, por exemplo, vou pesquisar a letra N. Depois outra porcentagem. E aí ele fecha aqui. Então o que ele vai pesquisar com isso? Opa, nada, né? Aqui faltou o nome, né? Nome, like, where, nome, like. Tá. Então por que ele trouxe esse André aqui? Porque eu coloquei a letra N. Se eu colocar a letra A, ele vai pegar a letra A e vai trazer tudo que tem a letra A no início ou no fim. Se eu coloco a porcentagem só na frente, ele só vai trazer para mim as palavras começadas com a letra A. Nesse caso, as duas, né? Mas vamos pegar aqui, se eu colocar a porcentagem, se eu colocar a letra N e a porcentagem atrás aqui, ó, e não colocar a porcentagem na frente, ele vai trazer para mim só o que tem a letra N e mais alguma coisa para trás da letra N. Ó. Opa. Trouxe ninguém? N. Mas tem um N aqui, né? Deixa eu só conferir aqui. Então, se o N tem a letra N, né, tem que ter o porcentagem na frente e atrás para ele pesquisar. Tá vendo? Se eu tiver com porcentagem na frente e atrás, só de ter a letra N, se eu pegar aqui, ó, a letra D, ele vai e busca tudo que possuía a letra D no nome. Vamos pegar todos aqui, deixa eu ver o outro como tá. Então vamos pegar a letra... Nossa, se não tem uma letra, vamos colocar aqui, ó. Registro D. Então eu vou alterar esse registro aqui, ó. E aí se eu pesquisar aqui a letra D de novo, ó, ele vai trazer tudo que possui a letra D. Né? Se eu colocar a letra A, ele vai trazer tudo que possua a letra A. Beleza? Então basicamente é isso. Uma ideia, né, inteligente aqui seria usar um upper, porque dependendo, se você estiver usando, dependendo do lugar que você estiver usando, ele vai entender essa diferença de letras maiúsculas e minúsculas. E aí aqui nesse caso, ele vai comparar as letras, né, todas elas em maiúsculo. Então ele vai pegar o valor do campo, vai converter para maiúsculo, o valor do que a gente passou como parâmetro, converter para maiúsculo também, e aí trazer o resultado. Então isso aqui seria uma boa prática aqui para a gente trazer os resultados de forma mais eficiente. Então aqui, ó, a gente já fez, né? Eu vou pegar aqui. Opa, o que eu mudei aqui? Nome, like e a pesquisa. Falta o upper. Então aqui eu vou colocar um upper. E aqui eu vou colocar um upper. E agora a gente vai fazer um teste, né? Então aqui, ó, QE clientes.open. Nossa senhora, toda hora. QE clientes.open. Então aqui ele vai executar essa consulta e abrir a tabela. Como esta query aqui, essa query está vinculada com com essa grid, ele vai carregar esses dados ali na grid. Então, pegando isso aqui, cadastros, clientes, A, pesquisar, ó, já trouxe tudo que começa com A aqui para mim. Se eu colocar D, já vai trazer tudo que começa com D, ou que tenha D na palavra. Tem no DRE aqui e tem aqui. Se eu procurar a letra O, ele vai trazer só o segundo registro.
letra N, só o primeiro registro, tá? Bom, então a gente fez a pesquisa, né? Aqui nessa grid ele tem essa opção, né? Eu consigo arrastar aqui o nome, criar uns filtros ali e tal, né? Se vocês quiserem, dá para tirar esse recurso, né? Então, tipo assim, mas ali está em inglês, tal, eu quero tirar. Então a gente pode, aqui na grid, né? Ela tem aqui as opções de visualização dela, onde é possível que a gente remova, né? Esse header aí. Controller vai ser aqui em Estou em eventos aqui, caramba. Bom, então aqui Edit Form, Options, Navigator, Options, Data, Customize. Então aqui, ó, Column Grouping, não é isso. Aquele ali vai ser o header. Aqui, Group by Header, não. Column. Acho que não é aqui. Alguma coisa de header. Options Customize. Não. Options View. Opa. Aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, Group by Header, Group by Box, ó. Então aqui Group by Box, se eu desativo, ele já remove aquela parte ali para mim. Se você não quer usar, né, essa opção de agrupamento por coluna ali, você vem aqui e desativa. Aí vai ficar uma grid mais parecida com a convencional, tá? Embora ela tenha essa infinidade de recursos aí. Se você quiser tirar até o cabeçalho, ela tira. Então eu tenho aí uma infinidade de coisas que dá para fazer. Enfim, tem muita coisa aqui. Eu não lembro muito de cabeça, faz um tempo que eu não mexo. Mas tem como colocar um rodapé, que você tem como colocar no rodapé para fazer a soma de dados que tem numa coluna. Tem como fazer, cara, essa grid aqui tem uma infinidade de recursos que é incrível que dá para fazer. Inclusive também é possível criar em runtime, nossa, dá para fazer muita coisa. Eu já usei bastante, já fiz muita coisa com essa grid e ela é extremamente potente, né? Até esse texto que fica aqui, ó, no data display, a gente consegue alterar. Eu não lembro aonde exatamente, mas quer ver? Só para não ficar essa informação ruim aí com esse perfil. Quer ver? Preview. Deixa eu ver se eu acho. Ele tem aqui, né? Quando não tem dados, Option Data, Options, Edit Form, queria achar, mas não sei se eu vou achar. Option Selection, aqui, ó, No Data to Display in Full Text. Aqui, ó, a gente pode mudar, ó, nenhum registro encontrado. Aí aqui vai ficar mais bonitinho, tá vendo? Vai ficar em português, bonitinho, ó. Então ele fica em Options View. E aí você vai mexer aqui no Data to Display in Full Text. Beleza? Você foi ali, colocou, já mudou aqui, ó, nenhum registro encontrado. Agora, para a gente dar um grau um pouco melhor no nosso cadastro de clientes aqui, o que ele está fazendo? Ó?
A gente tem duas abas. Eu pesquisei, vamos supor que eu já quero pesquisar e né, pegar um registro aqui e selecionar ele para vir para cadastrar, para editar, por exemplo. Só de selecionar o registro, ó, então entendam que quando você está manipulando aqui, ó, que nem se eu, cara, não sei por que acontece isso no monitor do notebook, o monitor que eu estou usando aí, eles ficam com resolução diferente, aí dá essa zebra aí, fica estranho. Então aqui, ó, se eu pesquisar um registro, se eu clicar aqui em André e vier aqui em cadastro, ele já vai trazer esse registro selecionado para mim. Se eu clicar aqui em alterei e vier aqui em cadastro, ele já vai trazer esse registro para mim. Por que que isso acontece? Esses dois TXTs aqui, esses DBs text aqui, eles estão vinculados no mesmo data source que essa grid. Então, quando eu navego entre os registros da grid, ela já está navegando diretamente no registro e, consequentemente, né, está registrando, está selecionando o registro. Então, o registro que está selecionado aqui na grid é o registro que vai estar selecionado aqui nos campos também, vão estar preenchidos. E aí, o que a gente pode fazer com isso, com essa informação? Cara, sem muito trabalho, né? Se a gente pegar aqui na grid, vir aqui nessa parte da div, que é o Table View, ela tem um evento que é o onCellClick ou onCellDoubleClick. Então a gente pode pegar aqui o onCellDoubleClick. Quando der 2 cliques, o que eu quero fazer? Então quando for clicado 2 vezes ali em uma célula, eu quero pegar este cara aqui, ó, que é o PC Páginas, ponto active page. A gente pode usar o active page e passar o nome da página, ou o active page index e passar o índice dela. Então, por exemplo, a primeira página vai ser a 0, o índice 0, e a segunda vai ser o índice 1. Então, aqui na ordem que está, eu acredito que a pesquisa é o 0 e o cadastro é 1. Se a gente colocar para cima aqui, talvez isso se inverta, né? Então pode ser que eu esteja errado. Mas vamos lá. Então aqui, Active Page Index. Isso aqui, quando ele der 2 cliques, eu vou mandar para 0. Só vamos confirmar se ela vai ser a 0 mesmo. Então deixa eu ver aqui. Na pesquisa, pesquiso A e dou 2 cliques. Não está dando 2 cliques aqui, ué. Acho que ele está entrando para editar o registro. Peraí, vamos lá. Ou porque eu coloquei errado aqui, né? Vamos conferir. Vamos colocar 1. Porque se eu coloquei 0 ele já está na 0, ele não vai fazer nada, caramba. Aí é burrice minha mesmo. Então vamos lá. Cadastros clientes. Pesquisa alguma coisa. Não, aqui não está passando ali. Deixa eu só testar aqui se ele passa aqui. Ó. Não passa. Então vamos fazer o seguinte, ó, para garantir a vitória. Primeira coisa, vamos deixar aqui na aba pesquisa. Quando abrir, eu quero que ele abra na aba pesquisa. Então eu vou vir aqui no onCreate e já vou abrir aqui e já vou mandar aqui, ó, PC Páginas, ponto active page index, recebe 0. Só disso eu já vou saber qual que é a 0, né? Mas para me ajudar. E aí um ponto interessante aqui, ó. Quando eu dou 2 cliques ali, pode ser que ela não está indo, porque ele está entrando no registro para edição. Então o que eu vou fazer? Aqui, onCellDoubleClick, quando der 2 cliques na célula, era para estar executando esse código. Ah, mas aí eu não preciso nem ficar pelejando, quer ver? Ó?
eu ia desativar o modo de edição, mas eu vou mudar aqui para o On Double Click. Se clicar em cima da grid 2 vezes, ele vai pegar o registro que está selecionado e vai mudar de página. Só vamos testar? On Double Click. Pronto. Cadastro clientes. Abriu, tá vendo? Essa aqui é a 0 mesmo. Pesquisei, 2 cliques. Opa, não ficou do jeito que era para ficar, tá vendo? Porque eu estou clicando fora do registro, ó. Se eu clico em cima do registro, ele não manda. Então não é isso que eu quero. Tipo assim, selecionei o registro André e dei 2 cliques aqui, aí ele vai para outra aba. Selecionei o outro registro, dei 2 cliques aqui, aí ele vai para outra aba. Não é isso, tá? Então a gente tem que fazer o seguinte, ó. Vamos lá, que é bom que vocês já vão aprendendo aí tudo que tem para tanto de recurso que tem aqui para mexer nessa grid. E algumas coisas travam outras. Então, neste caso, eu coloquei nesse On Double Click, mas aí ele vai pegar o da grid. Eu quero que quando clique em cima do registro, né? Então, aqui no On Cell Double Click, eu acho que vai ficar melhor realmente. Vamos voltar igual estava aqui. E aí, na grid, eu vou fazer estas alterações aqui, ó. A primeira delas é aqui, propriedades, Data Controller. Vamos ver aqui. Options Data. Então, ó, eu não vou deixar ele dar um editing, nem inserting, nem deletar. Não vai deletar, então não precisa confirmar. E vamos só ver se só isso basta. Pesquisa o André aqui. Opa, agora sim. Por que eu tive que fazer isso? Ó, 2 cliques aqui, já trouxe. Porque se eu deixo ele em modo de edição automático ali, quando eu dou 2 cliques, ao invés dele mapear os 2 cliques, ele entra dentro do campo para a gente editar. Agora, se você vier aqui, vocês vão ver que eu não consigo mais selecionar para editar esses registros. Ele já ficou travado aqui. Mas ficou uma pesquisa legal. Se eu dou 2 cliques, já vem aqui nessa opção, né? E aí, o que seria um ponto interessante neste caso? Se eu estou selecionando um registro, se eu selecionei um registro que existe, eu acho que é interessante eu poder habilitar o botão aqui, ó, editar e o remover. Então, a gente pode fazer aqui, ó, o mesmo que foi feito lá no editar. Então aqui quando eu clico em editar, né, ele habilita esses botões. E aí eu vou fazer o que? Lá na grid, quando você der 2 cliques no registro, ele vai mudar a página e ele vai habilitar o botão como se fosse o editar ou o incluir. Quer ver? Porque aí a gente vai dar a opção para ele. Só vamos ver se vai ficar boas as opções que vão mostrar lá. Senão a gente vai fazer manualmente. Ó. Então veio aqui, pesquisou, procurou, encontrou, selecionou. Opa, não é isso que a gente precisa. Eu não posso, eu tenho que habilitar o editar e o remover. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer manualmente aqui, ó. Em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer assim. btn editar.enable recebe true, btn remover ponto enable recebe true. Então o que eu estou dando de opção aqui para o usuário? Eu vou dar a opção para ele poder ou editar o registro que está selecionado ou remover. Então se eu der 2 cliques ali, ele vai
poder fazer aí, tomar uma dessas decisões aí, né? Ou editar ou remover o registro. E aí vamos compilar aqui, vamos ver como ficou. Mais uma vezinha. Cadastrar clientes. Pesquisa, pesquisou, legal, trouxe. Vim aqui, 2 cliques. Ó, remover, né? Tem a opção novo, se eu quiser criar um novo. Se eu quiser alterar esse, altera e salva. E aí se quiser remover, né? Então eu vou aqui, seleciono o que eu quero remover, clico em remover, deseja realmente remover, beleza. Ficamos com a navegação do nosso formulário bem interessante. Esse formulário aqui, né, ele não está abrindo dentro do outro formulário. Eu acho que o de empresas aqui, ó, a gente fez, né, do jeito correto. Então vamos fazer esta opção aí. Aqui no meu monitor ele aparece certinho. Não sei por que cargas d'água aqui ele buga tudo quando eu tiro de uma tela para outra, mas eu acho que está dando para vocês verem legal aí. Um outro aspecto interessante aí, né, antes de prosseguir, é que é importante para a gente, por exemplo, nossa, passou um cara com surdo aqui, com som. Por exemplo, eu estou nessa tela, eu quero fechar, ela tem um xizinho aqui que eu não consigo ver nessa tela aqui, mas quando eu mudo para o outro monitor ele aparece aqui para mim certinho ali no cantinho, tá? Mas o que é legal que a gente costuma usar? A gente apertar aí, por exemplo, uma tecla para sair fora, né? Tipo um ESC, né? Ou o Enter para poder passar de um elemento para outro, enfim, né? Então tem como a gente fazer essas coisas. Por isso que quando eu criei o formulário, eu falei para vocês, ó, a gente tem que ativar este cara aqui, que é o Key Preview, tá vendo? Nesse formulário não está ativo. Mas ó, eu vou fazer uma tentativa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o Então, só para mostrar para vocês a importância do Key Preview, né, que é essa propriedade aí. Eu vou pegar um exemplo do ESC, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem os keys, né? Se a gente vier aqui no OnKeyPress, então eu vou vir no formulário. Até vamos mudar aqui esse caption, né, para cadastro. Opa. Vamos por aqui assim, ó, cadastro de clientes. Aí a gente pode pegar aqui, ó, os eventos no OnKeyPreview. Desculpa, no OnKeyPress. OnKeyPress. Então aqui no OnKeyPress a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele tem aqui um parâmetro, né, que ele recebe, que é a tecla pressionada. Então você tem como pegar o mapa de teclas, né? Então eu lembro de cabeça o Enter, né, que é o 13. E eu acabei de pesquisar aqui, que eu tinha esquecido, o ESC. Então, por exemplo, se pressionar a tecla Key, como que eu sei qual que é o Key? O Key é essa variável Key, que este form KeyPress, né, ele já pega a tecla pressionada automaticamente. Então, se a Key pressionada, né, ou seja, a tecla pressionada for a 27, ou seja, pressionou a tecla ESC, aí, meu irmão, a gente vai mandar um close para fechar o formulário. Ou a gente pode perguntar, né? Tipo assim, deseja sair desse formulário? Ou então, se tiver em modo de inserção ou edição, tem certeza que deseja sair desse formulário? Então são várias tratativas que são importantes para um formulário, tá? Dados de clientes, pega aqui, abriu aqui e vou apertar ESC.
Opa, não funciona. Tá habilitado aqui o importante, né? Se o meu Key Preview tiver desativado, não vai funcionar. Ó, tá desativado. Apertei ESC e não fez nada. Vamos ativar. E agora vamos testar de novo. Será que era este o problema? Ou será que não? Eis a questão. Clientes, ESC. Ó, já fechou. Cadastro, clientes, ESC. Já fechou. Tá? Então, se você não tiver ativo o Key Preview, ele não aceita que você utilize esses atalhos de teclado. E aí você pesquisando no Google lá, vocês vão ver lá, o Key hashtag 27 é o ESC, o hashtag 13 é o Enter, o hashtag 12 é a letra A, o outro é a letra B, e assim vai, tá? Então você consegue pegar qualquer tecla que foi clicada e fazer alguma coisa. Tá? Então só para a gente pegar isso aqui, né? Vamos pegar este códigozinho e vamos fazer a mesma coisa aqui no cadastro de empresa, né? Vamos ver se o Key Preview está ativo. Ó, aqui a gente já deixou ativo. Então aqui a gente vai poder pegar lá no Key Press. Se ele pressionar a tecla ESC, fecha o formulário. Outra observação, aqui no principal, né? A gente estava testando chamada de formulário, então cadastro de empresas. A gente está chamando aqui com um show, né? Beleza, criei dar um show. E o cadastro de clientes. A gente está usando aqui um show modal, né? A gente criou ele usando de outra forma, né? Então, para a gente padronizar agora, o que a gente vai fazer? Vamos deixar igual, né? Vamos pegar aqui, ó, cadastro empresa. Eu vou fazer isso aqui no cliente. E aí, a gente vai tirar esta parte. Inclusive, não, beleza. Aqui vai ser cadastro de clientes. Aqui também vai ser cadastro de clientes. E aqui também vai ser cadastro de clientes. Aqui também vai ser cadastro de clientes. E aí uma pegada interessante no cadastro de cliente, nós vamos ter que colocar este formulário aqui, ó, para ele abrir dentro do formulário principal como MDI Children, que é um formulário filho. Executa aqui. Já veio aqui. Cadastros empresa. Ficou legal. Cadastros clientes. Ficou legal. Né? Aí o que a gente pode... Opa, não ficou legal não, né? Falta a gente destruir ele aqui, igual a gente fez na empresa. Né? Então aqui, ó, no cadastro de clientes. Vamos lá no on close. Manda aqui um action, recebe k free e no destroy, cadê aqui no on destroy, a gente manda aqui um frm cadastro cliente, recebe new. Show de bola. Agora deve estar tudo certo. Aí para padronizar mais uma vez, né, deixar tudo igualzinho, eu vou mandar ele maximizado. Então aqui o Windows Stage maximizado. E aí quando a gente testar isso aqui agora, cadastro de empresa, show, abriu maximizado, né, padrãozinho. Cadastro clientes, show, abriu maximizado, ajustou a tela, pesquisa funciona, deu 2 cliques, mandou para outra tela, apertou o ESC e saiu da tela. Beleza? Então, a gente conseguiu aí
né, dar um avanço legal nos nossos cadastros, né? Agora que a gente já sabe como funciona, né, como ficou, nós vamos fazer o seguinte: vamos começar a andar um pouco mais rápido. Eu vou pegar aqui, ó, tá. Seria bom só eu mapear aqui, ó. Uma coisa legal, né? Que aí a gente já usa nos próximos. Pegar quando, em vez de esperar clicar no botão, a gente criar um atalho. Então, por exemplo, esse botão, a gente vai colocar aqui, ó, o novo. Se o cara pressionar F2, né, a tecla F2, eu quero que ele execute uma ação. Aí tem várias formas de fazer, cara. Uma delas seria usando um Action List. E eu queria muito mostrar o Action List para vocês e eu vou ver se eu consigo. Porque no Action List eu crio os recursos, eu programo no Action List, eu crio os atalhos no Action List e depois eu uso onde eu quiser, né? Tanto as ações quanto os atalhos. Então, eu programando no Action List, eu poderia usar, né, tanto o F2 já ia ficar pré-configurado no Action List, quanto o recurso no botão. Mas aqui a gente vai fazer na mão. Então, se eu vier aqui aquela hora eu mostrei o OnKeyPress, né, para vocês usarem o ESC, né? E a gente tem também o OnKeyDown. Aí no OnKeyDown, o que a gente pode fazer aqui, ó? Parecido, né? Então, só que aqui a gente pode usar o key nesse formato aqui, ó. Se a key pressionada for igual a VK, aí a gente vai lá, VK underline F1, F2, F3, F4, F5, F6, tal. Aí você escolhe a tecla que você quer. Então, se for VK2, o que eu quero fazer? Eu quero disparar o mesmo código que está aqui no botão novo. Então, eu poderia vir aqui, copiar todo esse código e colocar lá, né, no OnKeyDown, que a gente acabou de criar. Cadê aqui o bicho? OnKeyDown. Então eu poderia vir aqui e colocar o mesmo código tudo de novo. Ou ao invés de eu fazer isso aqui tudo de novo, isso aqui já não está tudo lá naquele botão? Eu venho aqui e coloco o nome do botão, né? btn novo ponto clique. E aí ele vai chamar o evento clique do botão. Não preciso repetir o código outra vez, né? Então a gente pode fazer dessa forma. E aí aqui, ó, vocês podem ir fazendo. Por exemplo, aqui o editar vai ser o F3. Então vamos colocar aqui para a gente saber o que cada um vai fazer. F3. Aqui F4. Aqui é só para a pessoa saber, né, o que cada tecla vai fazer. Eu estou só colocando o texto mesmo, né? Aqui vai ser o F5. E aqui vai ser aqui, cara, que esse botão não era para estar escrito isso, né? Novo, editar, cancelar, salvar. Aqui é o remover, cara. Meu Deus do céu, o que eu arrumei? Remover. Enfim. É que aqui, cara, tá tão ruim para mim mexer nesse teclado que tá difícil. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Então, remover vai ser o F2, F3, F4, F5, vai ser o F6. F6. E aí lá no form, keydown, se ele pressionou o F2, faz isso aí. Se não, se ele pressionar o F3, vou tirar esse comentário daqui, vou deixar só o que é para ele fazer mesmo, né? Então o F3 é o btn editar ponto clique.
se for pressionado o F4, vai ser o BTN cancelar. Ponto clique. Se não, vai ser o BTN. Se for pressionado F5, a gente vai disparar o botão salvar. Então aqui BTN salvar. Se não, se for disparado aqui, eu não posso colocar um senão no final, né? Porque senão qualquer outra tecla ele vai fazer a ação, tá? Por isso que eu tenho que colocar aqui a tecla. Então, se for F6, o BTN remover. Tá aí, ó. Então a gente criou aí os atalhos para cada botão, né? F2, F3, F4, F5, F6, né? E a gente criou aqui no OnKeyPress o ESC, né? E aí ficou assim, ó. Cadastro clientes. Cadastro. Pressionei F2. Incluiu um novo registro. Pressionei F4. Ou vou pressionar F5. Olha lá, cliente gravado com sucesso. Se eu pressionar F3, tá editando, ó. Se eu pressionar F4, deseja cancelar, sim. E se eu pressionar o F6, deseja realmente remover o cliente selecionado. Beleza? Então funcionou todos os atalhos. ESC saiu fora da tela, exatamente como a gente gostaria que acontecesse. Este formulário que a gente acabou de criar, né, dos dados do cliente, é o formulário que a gente vai se basear agora para criar os nossos demais cadastros, que seriam os cadastros de... A gente já criou empresa, cliente, aí falta agora de produtos e operadores. E esse aí seria o deverzinho de vocês para o lar, né? A tarefinha para o lar, né? Na próxima aula eu vou criar rapidinho esses dois formulários, né? Eu crio os formulários, eu vou pegar os dados desse formulário, copio, colo, aí a gente gera lá os campos e faz rápido para enfim, conseguir aí até a última aula, né? Faltam mais 4 aulas, são 9 até o fim desse mês. Tentar terminar ou pelo menos fazer o máximo possível. E como eu falei para vocês, na hora que a gente estiver criando ali o PDVzinho, né, a parte de venda, eu vou tentar usar com vocês ali o Action List para a gente criar, né, a lista de ações do PDV dentro do Action List. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa hoje, que a aula tenha sido boa para vocês, produtiva, que de alguma forma tenha sido útil. Eu espero realmente que sim, porque a gente está dedicando um tempo legal para isso. E se Deus quiser, semana que vem, no mesmo horário, né, às 9, a gente volta ao horário normal. Essas 2 semanas que eu tive imprevisto, se Deus quiser, a partir da semana que vem a gente consegue voltar ao normal. E aí a gente vamos com as aulas normais. Obrigado pela presença, valeu Murilo, valeu Wanderson, resto da galera aí, espero que assistam depois, vou disponibilizar lá no YouTube, vou deixar a aula gravada para vocês, para quem quiser rever, tentar acompanhar, tentar fazer de novo, enfim, fica aí, né, a aula disponível para vocês poderem irem estudando. Gente, eu acho que por hoje já tá bom, né, valeu. E na semana que vem a gente continua aí com mais um pouquinho. Aí eu vi aqui agora que o Wanderson falou do Splash, né?
a gente pode fazer. Vamos ver se vai dar tempo. Aí a gente cria uma telinha de splash também. Não é difícil fazer a tela de splash. E a opção de criar as colunas, para ser bem sincero, eu fiz, né, a gente tem pronto aqui com PostgRE, né, eu tinha pronto com SQLite também, e essa semana eu tive que fazer para o MySQL, né, um recurso também para a criação das tabelas automáticas. Aí a gente faz isso também. Beleza? Meninos, um abraço. Até semana que vem aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.